A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando esta videoaula da EBD e neste domingo todo especial, onde nós estamos chegando à última lição desse terceiro trimestre de 2020, um trimestre de desafios em nossas vidas, mas também são tempos de conquistas, de lutas e de vitórias para nós que somos povo de Deus, e é justamente sobre o tempo de conquistas do povo de Deus rumo à terra prometida, a terra de Canaã, sob o comando de Josué, que nós estudamos nesse trimestre. A nossa lição, ela tem como comentarista o pastor Reinaldo Odilo, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Natal e também comentarista das lições bíblicas da CPAD. As lições que nós estudamos foram 13, né? Os irmãos estão vendo aí esta relação, desde o comentário a introdução do livro de Josué até a conquista, a travessia do Rio Jordão, a conquista das cidades do norte, do sul e a distribuição das terras e finalmente a aliança que Josué renova com o seu povo. Então, a lição número 1 traz justamente esse tema, fala sobre as características do livro de Josué, o propósito, a divisão do livro, o valor do livro, bem como os seus antecedentes históricos. Meus amados irmãos, Deus levantou Moisés no Egito para ser o líder do seu povo, para libertar o seu povo da escravidão, depois de 400 anos de escravidão, e assim juntos iriam atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto e conduziria o povo pelo deserto numa jornada de 40 anos pelo caminho mais difícil rumo à terra prometida. Ali, meus amados irmãos, o Senhor, ele preparou uma segunda geração que entra até aquela terra, e é isso que nós vamos ver, que juntamente com Josué, juntamente com Caleb, lideraram o povo nessa conquista. Nesse mapa que nós vemos aqui, nós vemos que acompanhar o êxodo do povo de Deus na terra de Canaã, rumo à terra de Canaã. O povo saiu aqui do Egito, não é? E atravessou o Mar Vermelho, o que tudo indica por aqui, na proximidade do canal de Suez, aí desceram até o deserto da Arábia, depois subiram, foram até Cades Barnea, passaram algum tempo aqui em Cades Barnea, depois vieram, desceram e contornaram o território dos Edomitas, chegaram ao território dos Moabitas e finalmente atravessaram a pé enxuto, sob o comando de Josué, o Mar Vermelho. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui esse território, chamado território de Canaã, porque faz alusão a Cão, que esse povo era descendente de Cão, que era filho de Noé, e aqui essa geografia era composta de quê? Do Rio Jordão, que era o principal rio desse território. Também tinha o Mar Salgado, o Mar Vermelho, mais acima tem o Lago de Quinerete, ou o Mar de Tiberíades, né? Ou o Mar da Galileia, como não queiram, né? E aqui temos nessa encosta o Mar Grande, ou o Mar Mediterrâneo, e o território de Israel, da Palestina, não é? Era cercado por dois grandes impérios, que era o Egito, que era quem dominava essa região, e também ao lado direito, na parte oriental, a Mesopotâmia. E aqui viviam algumas cidades-estado que tinham uma certa independência, e elas, quando eram ameaçadas, elas se reuniam em uma confederação de cidades para vencer o inimigo comum, e isso foi isso que eles fizeram quando Josué veio para conquistar esse território. Ok?
Então, o propósito do livro é justamente esse, né, de apresentar uma visão do chamado de Josué, também o milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como as campanhas militares para a conquista da terra que Deus havia prometido. E vai desde a preparação até a conquista, a divisão da terra e a mensagem final de Josué. Esse livro tem um grande valor histórico, porque mostra que Deus está no controle de tudo e é uma importante mensagem de ensino para a nossa vida devocional. A lição número 2, ela fala da chamada de Josué, né? Josué foi chamado por Deus, né? Por meio de Moisés. Moisés separa Josué como seu sucessor e recebe conselhos, orientações, e em seguida tem o reconhecimento dele, da autoridade, da quem estava sob a sua autoridade, que tinha autoridade sobre ele, e também o seu compromisso e renovando as suas promessas. Muito bem. Então, os líderes escolhidos por Deus, eles também partem, né? Mas a obra do Senhor ela continua. Nesta lição nós vimos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo, então ele comissionou a Josué para substituir a seu servo Moisés. Assim, a coragem e a determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade do caráter de Josué, servindo de exemplo para todos. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, pôde liberar e encorajar e guiar o seu povo rumo à conquista e ocupação da terra prometida. A lição de número 3, ela fala justamente dos preparativos, né, para a travessia do Jordão, né? Deus disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E foi com esse objetivo, com essa consagração, com essa devoção, que o povo foi nesse espírito, né, com a arca à frente, e lembrando que antes Moisés enviara os espias até a terra, até Jericó, não é, para sondar o ambiente, e também vamos ver também a Raabe, que foi uma heroína da fé. Como foi que se deu isso? O livro de Josué conta essa história, não é, que os hebreus estavam cheios de fé, esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã, e o povo, atendendo a ordem de Josué, se preparou, se santificou para a conquista, e Deus fez o milagre, né, e levantou até os inimigos para ajudarem, como foi o caso de Raabe, que ela deu abrigo aos espias, e os espias fizeram aliança com ela de que ela seria salva caso tivesse em sua janela o fio de escarlata, sinalizando que ela morava naquele lugar, e assim aconteceu. Ela se salvou e entrou até na linhagem de Cristo. Muito bem. A lição de número 4 fala a respeito da travessia do Rio Jordão, né? No caminho da bênção, irmãos, sempre aparecem dificuldades, e em seguida eles atravessando a pé enxuto o Rio Jordão, nas cabeceiras cheias do rio, lá em cima, eles fizeram, como foi um evento para não esquecer, eles fizeram um memorial dessa conquista, certo? Então o povo de Deus estava preparado e animado para a entrada à terra de Canaã, mas antes precisava atravessar o Rio Jordão. Na rota da vitória do povo de Deus sempre surgem obstáculos permitidos por Deus, como a travessia do Rio Jordão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão se constituiu um marco importante na vida dos hebreus, né? Este evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxuto, que eram assim como as gerações futuras, e também servir também de exemplo para os inimigos de Israel. Com a santificação e a presença da arca e com fé, todos os obstáculos foram transpostos para a glória do Senhor e registrados em um memorial ao seu nome. Aí está a terra prometida, não é? Como nós já dissemos, já mostramos, mas só para ilustrar como foi a jornada. E lá no alto, lá no norte, a cerca de 8 quilômetros acima do Mar Morto, é que aconteceu esse efeito milagroso digno de um memorial pelo povo de Deus que conquistou essa primeira conquista, que foi a travessia a pé enxuto. Segredo: a arca ia na frente
do povo. A lição de número 5, ela falou a respeito da circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus, e também um lugar chamado Gilgal, que foi o acampamento deles e dos hebreus durante, foram a base, né, de incursão naquelas terras, e também a celebração da Páscoa. Foram 2 devocionais. Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança. Abraão deveria se comprometer com a prática da circuncisão, mas muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, que foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto do Sinai apenas. Então o Senhor estava ensinando seu povo a respeito de obediência e de devoção. O Todo-Poderoso lhes dava sustento, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas, infelizmente, eles se rebelaram contra o Senhor e Deus lhes tirou o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo até o dia em que puseram os pés em Canaã, e Deus determinou uma nova circuncisão por meio, né, do comando de Josué e a comemoração da Páscoa, e assim uma nova etapa da vida estava chegando e por isso precisavam manter a intimidade com Deus e confirmando assim a aliança com o Senhor. Aí está a circuncisão. O que é que representa a circuncisão? Né? Que é a aliança feita com Deus, né? Com Abraão, com Deus e seus descendentes, né? E a Páscoa, não é, que é representação da saída, da libertação do povo do Egito, não é, depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos. A lição de número 6 trata da antessala da batalha, onde Deus se revela a Josué e Deus fala com Josué. Josué, ele recebe instruções do próprio Deus, né? Josué sai para um a sós com Deus, porque cada líder, irmãos, cada pessoa precisa ter suas próprias experiências com Deus. E assim, Moisés, ele tinha as suas grandes experiências no monte, ele subia ao monte e Deus falava com ele, trovejava e o monte fumegava e balançava, ele descia com o rosto resplandecente. Josué ficava ao pé do monte e via aquela cena, mas Josué precisava ter sua própria experiência com Deus, e assim Deus se revelou a ele por meio de uma teofania, né, que é uma simbologia de Deus se apresentando, né, em forma de um anjo, em forma de um homem, né? Assim Deus também se revela para ele e ele renova a aliança com Josué, né? Encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da mesma maneira. Moisés teve encontro com Deus no deserto, tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Josué, de modo semelhante, também teve sua própria experiência, um encontro marcante com o Senhor dos Exércitos. Deus se revelou a Josué para quê? Para fortalecer a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas, e assim Deus estava renovando a sua aliança e reanimando o servo de Deus para as conquistas. Esta próxima lição, irmãos, que nós estudamos, a lição 7, ela trata da primeira batalha, né, dos hebreus na Terra Prometida, né, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, e Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Jericó, irmãos, a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, do próprio Deus, né, do Senhor. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. Para o inimigo ser derrotado, nós precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus e uma estrutura orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas intenções, mas não conseguem lograr êxito nas suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda a vitória vem do alto, vem do Senhor, e Raabe também foi salva junto com sua família, porque ela creu e aquilo ali serviu para que ela fosse libertada, fosse salva, juntamente com sua família, quando as muralhas de Jerusalém foram abaixo, né? Jericó era uma cidade fortificada, os irmãos estão vendo aí, né? Uma das mais antigas cidades, né? Tinha uma área de cerca de 32 km², era a porta de entrada da terra de Canaã, era uma fortaleza militar, e os arqueólogos encontraram vestígios dessa cidade, né? Foi a primeira batalha na Terra Prometida, né? Nós vemos aí, evidências de destruição e também do fogo que depois sucedeu, né? Os irmãos veem aí nessas imagens.
por meio dos estudos arqueológicos, né, e evidências da destruição de Jericó. A cidade de Jericó era extremamente fortificada no período da Idade do Bronze. A cidade foi maciçamente destruída pelo fogo, as muralhas caíram de dentro para fora, né, ao que tudo indica foi um abalo sísmico, né, mas Deus, como é que Deus vai fazer justamente depois de 7 dias dando uma volta, e depois no último dia das 7 voltas, justamente naquele momento que o povo de Deus toca a trombeta e as muralhas vão abaixo, não é? As maneiras que Deus trabalha são as maneiras próprias dele, não é? Então as muralhas caíram, né, provavelmente por conta de uma atividade sísmica, e essa destruição ocorreu no tempo da colheita, com uma grande quantidade de grãos estocados. Os grãos não foram saqueados nem levados, e a cidade ficou abandonada, porque Deus mandou destruir tudo. Então o povo não levou nada de semente, não levou nada que tinha, né, de suprimentos deles, e assim eles conquistaram essa grande vitória, que foi as muralhas de Jericó, que caíram sob o comando do Senhor, que ao toque das trombetas, certo? Só que na cidade seguinte que eles iriam conquistar, eles sofreram um revés, que foi o quê? Que foi a derrota em Ai. Por quê? Porque alguém que foi orientado a não pegar nenhum despojo, não é? Alguém foi lá e pegou o despojo e guardou, e aí foi motivo de derrota. Depois da conquista de Jericó, agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois ela controlava a rota principal de Gilgal, onde foi a base do acampamento de Josué, né, e do povo de Deus, até a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e talvez por isso, né, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema, a maldição, foi retirada do meio do povo. O pecado foi corrigido devidamente, não é? Aquele homem infelizmente foi morto, né? E os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida. O povo voltou a batalhar contra a cidade de Ai, e dessa vez conquistou com a ajuda do Senhor dos Exércitos. Muito bem, aí está o mapa. Nós vamos ver mais adiante a cidade de Gibeão, não é? Na cidade de Gibeão, que nós vamos estudar, né, na próxima lição, né? O acordo com os gibeonitas, não é? Nós vamos ver que no acordo com os gibeonitas, que é a lição de número 9, né? A lição de número 9, que é o acordo com os gibeonitas, né? Gibeão era a próxima cidade que seria com certeza conquistada, só que aí tem algumas características da cidade, depois os irmãos podem lerem com mais detalhes. Os gibeonitas, eles se disfarçaram, não é? Dizendo que eram estrangeiros, que precisavam de ajuda, se vestiram de pano de saco, não é? Com vestes rotas, não é? Se transfiguraram seus rostos, para não mostrar ao povo de Deus que seriam inimigos, e seriam com certeza a cidade que estava na rota de colisão com o exército do povo de Deus. E o que foi que aconteceu? Eles fizeram uma aliança, dizendo que eram um povo estrangeiro, junto com como eles eram, e precisavam de amparo, e Josué se condoeu deles e não consultou o Senhor, e fez uma aliança com eles de que iria protegê-los, e só que 3 dias depois ele descobriu a verdade, e depois disso Deus por meio de Josué disse: não, agora vocês vão ser servos da casa do Senhor, vocês agora vão ser um povo escravizado, vocês nos enganaram, mas vocês vão servir ao templo do Senhor, na casa do Senhor. E assim foram durante muitos anos depois daquele engodo. Só que aquele engodo, a história dos gibeonitas, nos traz 2 lições importantes. Uma delas é que jamais devemos tomar parte em qualquer aliança sem antes consultar o Senhor, né? Tomar qualquer atitude. E a segunda é que precisamos estar atentos às astutas ciladas do diabo, são os 3 inimigos, né? Por meio dos atrativos do mundo e engodando a nossa carne. Então o mundo, a carne e o diabo, eles influenciam, tentam nos atrair, né? O inimigo orquestrando tudo por trás, né?
o mundo com seu sistema de valores e de princípios, né, e seus atrativos, né, e a nossa natureza humana, que é inclinada para o mal e que justamente pode nos levar a cair. Certo? As lutas dos hebreus nos tempos da conquista. A conquista dos reinos do sul e a conquista dos reinos conquistando o impossível. Vamos ver aqui. Vamos trazer mais um mapa para os irmãos terem uma ideia. Vamos aqui ver. Deixa eu ver aqui. Pronto, é esse mapa aqui. Olha aqui o que estava acontecendo. O povo de Israel atravessa o Jordão, certo? Se acampam aqui em Gilgal. Vencem a Jericó, certo? Vencem a Jericó. Aqui é Jericó, não é? Depois conquistam Ai, numa segunda tentativa. Na primeira eles são derrotados, na segunda eles conquistam. Aí a próxima cidade seria os gibeonitas. Aí o que aconteceu? Os gibeonitas fizeram aliança, se anteciparam, foram até Josué e disseram: não, Josué, nós somos um povo assim, assim como nós já dissemos, né? E Gibeão faz um acordo com Josué, e Josué os poupa. Só que com isso, o que acontece? O rei de Jerusalém, ele orquestra, juntamente com o rei de Hebron, de Laquis, de Eglon, né, de Maquedá, Jarmute, esses reinos aqui do sul, eles se reúnem para quê? Para atacarem a Gibeão. E eles vêm atacar Gibeão. Quando eles vêm atacar Gibeão, aí o povo gibeonita corre para pedir socorro a quem? A Josué. Josué, como já tinha se comprometido, não é, com o povo gibeonita, ele ficou apreensivo, mas Deus orientou a ele, que Deus disse para ele que daria aquele povo na sua mão, e assim Josué faz uma incursão até Gibeão à noite, não é? E ele consegue desbaratar o ataque desses inimigos e os persegue. E aqui no Vale de Ajalon acontece um grande feito, né? Primeiro tem as saraivas que caem do céu, né? Tipo uma chuva de meteoritos, alguma coisa assim, de granito, alguma coisa assim, né? E aqui também acontece uma outra coisa, um outro fenômeno, que é a parada do sol, não é? E nós vamos voltar aqui na lição, né? Aqui também é outro mapa que descreve essa jornada de conquista dos reinos do sul, né? Deus estava trabalhando para conquistar essas terras, né? E o sol parou no Vale de Ajalon, aqui, ó. Aqui no Vale de Ajalon, bem aqui, certo? Por quê? Um eclipse solar anular, quando a Lua encobre apenas o centro do Sol, né, permitindo aos observadores na Terra verem nos céus algo como um anel de fogo, teria ocorrido no meio da tarde do dia 30 de outubro de 1207, é mais ou menos esse período que eles estabelecem, né? E eles fazem relação, os estudiosos, que é desse instituto, eles fazem relação desse eclipse solar, provavelmente com essa parada do Sol, né? E assim o exército de Deus venceu e depois venceu os inimigos do reino do sul, né? Os reinos do sul aqui desceram, no Vale de Ajalon aconteceu isso, depois desceram até Maquedá, né? E ali eles venceram os reis inimigos e foram conquistando e foram destruindo todas aquelas cidades que se levantaram contra Israel, todas aquelas Eglon, né, e todos os demais aqui no sul que se levantaram, eles foram invadindo e matando. E por quê, irmãos? Aí é que está a história. Por que Deus permitiu a matança de tanta gente?
Essa aqui é uma grande interrogação. E as pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu tanta gente morrer, não é? E que Deus sanguinário é esse? Que Deus de amor é esse que manda destruir pessoas e matar pessoas? Aqui, irmãos, a questão é simplesmente uma questão. Naquela época, naquele momento, o povo de Deus estava se estabelecendo no meio de uma cultura politeísta, no meio de uma cultura pagã, no meio de uma cultura de baixa moralidade, moral e espiritual, e eles iriam se estabelecer naquela terra e dependia a sobrevivência deles, como nação. Até hoje, Israel ainda sofre perseguição dos inimigos ao seu redor. E naquela época eles estavam conquistando aquelas cidades. Então, para que não ficasse resquícios da cultura, dos costumes, dos hábitos, do politeísmo, do paganismo, da promiscuidade, da baixa moralidade daquele povo que contaminasse o povo de Deus e assim eles esquecessem da lei. E quantas vezes o povo de Deus esqueceu da lei por conta da influência do povo pagão? Não é? E as consequências? E o bezerro de ouro, estão lembrando lá no deserto? E para entrar na terra prometida eles precisavam conquistar e assim, naquele momento, naquela circunstância e naquela orientação dada por Deus, naquele contexto, era necessário destruir todos aqueles povos para a sobrevivência do povo de Deus. Certo, irmãos? Depois tem a conquista dos reinos do norte. Né? Nós vamos ver, vamos voltar lá para a tela, aquele mapinha, os irmãos estão vendo aí? Aí agora, depois, o que acontece? O que acontece é que o rei de Azor, dessa cidade aqui, se levanta e faz uma confederação, não é? Como eu disse, eram cidades e estados independentes, mas quando tinham um inimigo comum, eles se reuniam para combater o inimigo comum. Aí ele chama o pessoal de Sidom, o pessoal daqui de Aquisaf, o pessoal aqui de Madom, eles se reúnem, né? Para quê? Para fazer uma confederação para enfrentarem o povo de Deus, né? E aqui nas águas de Merom era o campo de batalha e eles também foram derrotados e Deus deu vitória ao seu povo, porque Deus tinha compromisso com a sua palavra e tinha plano para a ocupação deste território prometido desde Abraão, não é? Deus prometeu esse território a Abraão e agora estava se cumprindo a sua promessa junto com o povo de Deus. Ok, irmãos? Então, a conquista da terra Canaã foi um marco na história do povo hebreu. A partir de agora não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra e da chuva dos céus beberiam as águas. A dependência em Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. Na lição de número 11, meus amados irmãos, nós vemos agora o quê? A divisão do sul de Canaã, a divisão do norte de Canaã e a divisão das terras não conquistadas. Foi agora a divisão das tribos, não é? Onde Deus, agora o Senhor deu a Moisés o quê? Os limites periféricos daquela terra, tem lá em Números, né? Tem lá em Deuteronômio também, né? Ele também, em Números, aliás, 34, 2 a 12, ele também indicou quem deveria compor o comitê de distribuição daquelas terras. Seria um grupo de anciãos, né, da liderança de Josué como legislador e Eleazar o sacerdote, e além disso Deus repetiu várias vezes que a herança seria distribuída por sortes. Para quê? Para que ninguém reclamasse, né? Foi um sorteio, né? Mas não foi um sorteio da Mega Sena nem da Loto, e não é por isso que agora eu vou dizer, então se Deus permitiu o sorteio naquela época, eu agora vou também fazer minha fezinha toda semana para acertar na Mega Sena. Não é bem assim, irmãos. Aquele era o propósito, como eu disse. Deus tem um propósito em cada momento, em cada tempo, em cada circunstância, para o seu povo. Então, naquele momento, Deus lançou sortes e deu a direção e orientação que naquele sorteio, digamos assim, as terras fossem distribuídas de maneira equânime, de maneira
que não houvesse nenhuma contestação e não houvesse briga entre os irmãos, né? Que eram o quê? Os 12 filhos de Jacó, né? Como não sabe, né? Que Jacó, ele casou com Lia, depois com Raquel, e depois teve as suas servas, né? Teve Bila e Zilpa, né? E dessas 4 mulheres, Jacó gerou filhos, né? Rúben, Levi, Issacar, e Simeão, Judá, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Eram as 12 tribos, né? E Diná, a única moça, né? E ela não tinha direito a terras, apenas os, digamos assim, os homens, né? Os patriarcas, né? Muito bem. Então, para esses 12 foram distribuídas as tribos de Israel, né? Então, foi feita a partilha da terra conquistada, né? E aqui vamos ver aqui na divisão das tribos, né? Essas tribos aqui já tinham sido do lado direito, da parte oriental, da parte leste do Jordão, né? Que o Jordão está aqui no meio, né? Aqui é o Mar de Quinerete, é o Mar da Galileia, né? E aqui embaixo o Mar Morto. Então, essa meia tribo de Manassés do leste oriental, a tribo de Gade e a tribo de Ruben já tinham sido distribuídas por Moisés. Eles vieram e ajudaram o povo de Deus, né, o restante dos seus irmãos, a conquistarem as terras do outro lado da Além Jordão. Aqui é a chamada Transjordânia e aqui é o Além Jordão, onde eles vieram para conquistar as terras e depois voltaram para suas terras de origem, e o restante foi distribuído, né, por sorteio, né? Aqui está a tribo de Judá, aqui está a tribo de Simeão, dentro da tribo de Judá, e aqui tem Efraim, Manassés, Aser, Naftali, e por aí vai, né? Issacar, Manassés Ocidental, e por aí vai, certo? Então as terras foram assim distribuídas. Esse território aqui, nem todos os territórios foram conquistados por inteiro, né? Ainda havia terras a conquistar. Por exemplo, desse lado aqui, nessa costa aqui, nessa curva mais ou menos, é o território dos filisteus. Tanto é que o povo de Deus, eles poderiam ter vindo pelo caminho mais curto aqui do Egito, que ficava aqui mais ou menos desse lado, e viria por aqui, só que esse trecho aqui duraria 15 dias, só que era território filisteu, e Deus permitiu que o povo peregrinasse 40 anos no deserto até chegar a atravessar o Jordão, porque Deus tinha um plano para preparar, moldar, não é, aperfeiçoar seu povo, e assim Deus o fez. E depois da conquista, não é, que essa conquista, irmãos, não foi do dia para a noite, não. Essa conquista durou cerca, segundo os estudiosos, comparando com a idade de Caleb, essa conquista durou de 25 a 30 anos. Foi algum tempo considerável para consolidar essa conquista. Ok, irmãos? Então vamos lá. Muito bem. Então, aqui está as tribos, né? Como nós dissemos, né? As tribos do Oriente, depois do Ocidente, as 3 tribos que ficaram a oeste, e o restante a oeste do Rio Jordão. Bom, fim da distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, porque por conta que a conquista da terra e da negligência, né, Josué, ele concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, né, porém não completamente realizado, pois ainda havia muita terra para conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento de Deus na terra. Na vida nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle da história, não é? Agora, irmãos, nós vamos ver a distribuição das cidades de refúgio. O que eram cidades de refúgio? Foram 6 cidades estabelecidas por Deus. Para quê? Para que
ali se refugiassem as pessoas que fossem acusadas de um crime, e assim elas poderiam ali buscar socorro e refúgio para se esconderem até que fossem julgadas, e se houvesse dolo, ou seja, houvesse intenção de matar, aquelas pessoas seriam entregues ao vingador, né, tinha um vingador de sangue daquela pessoa, o parente mais próximo, que poderia matá-lo, né, segundo a lei. Mas se ele tivesse matado porque foi um acidente, porque o cabo do machado caiu e feriu o colega de trabalho, ou se uma pedra, ele bateu numa pedra e rolou a pedra sobre uma pessoa e a pessoa morreu, aí não foi com dolo, né? Não foi com intenção, aquela pessoa ficaria refugiada naquelas cidades de refúgio, certo? Então aí, irmãos, os irmãos estão vendo aí do lado direito, não é? Desse lado direito, os irmãos estão vendo as cidades, não é? 3 cidades do lado leste e 3 cidades do lado oeste, certo? Os irmãos estão vendo as cidades. Essas 6 cidades, elas pertenciam dentre as 48 cidades dos levitas. Por quê? Porque os levitas, eles não tinham território próprio, não é? Eles não tinham território próprio, e por não ter território próprio, eles tinham que, não tendo território próprio, eles tinham que viver distribuído no território de maneira equânime, né? Vocês estão vendo aí, ó, esses pontos em escuros são as cidades que foram escolhidas como cidades dos levitas, em que eles iriam morar. Eles teriam cerca de 1 quilômetro, né, de quadrado, fora os muros da terra para cultivo, para sustento, se bem que não era suficiente, eles precisavam também ser mantidos pelas demais tribos, né? E assim, aquelas cidades sendo constituídas, elas serviram de base para os levitas e para fazer o serviço, né, religioso em todo o território. E as demais cidades, né, 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, né, Ramote de Gileade, Golã e as demais, né, que os irmãos estão vendo, 3 do lado direito do Jordão e 3 do lado esquerdo. Para quê? Para facilitar o acesso, para que aquelas cidades deviam ter estradas bem acessíveis, para que quando a pessoa estivesse fugindo, pudesse fugir mesmo com segurança e se abrigar lá, sem correr perigo. Então, esses foram os destinos dessas cidades. E aí, qual era a condenação da pessoa? Se o camarada tivesse culpa no cartório, como diz o outro, ou seja, matou com intenção, ele iria ser entregue ao remidor, ao parente mais próximo, para ele ser sacrificado. Caso aquela pessoa matou sem intenção, né, por engano, por erro, né, sem dolo, aquela pessoa ficaria presa, né, como se fosse uma prisão domiciliar dentro daquela cidade, até que o sumo sacerdote daquela cidade morresse. Ou seja, é um tipo de Cristo, né, que Cristo morreu porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que haver derramamento de sangue para cobrir aquele pecado daquele homem. Como aquele homem estava, digamos assim, em uma prisão condicional, ele, com a morte do sumo sacerdote, simbolizava que aquele sangue já serviria de expiação pela morte daquele homem que morreu inocentemente. Certo, irmãos? E a última lição, que é a lição de hoje, né? Josué reúne o povo e ele se despede do povo, e nós vamos ver aqui na lição que depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué ele convoca o povo para 2 assembleias. A primeira ocorre possivelmente em Siló, para uma despedida, onde ele exorta o povo, não é? Onde ele exorta o povo, está aí o texto, não é? Para quê? Para que não desistissem de possuir o restante da terra que ainda não havia sido conquistada e que, claro, continuassem a servir ao Senhor. A segunda reunião serviu para que, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propõe
que renovem o seu concerto, a sua aliança com o Senhor. Nessas duas ocasiões podemos ver um tom de despedida, né? Como na frase, e eis que aqui vou hoje pelo caminho de toda a terra, o caminho de todo homem, né, que é a morte. Então Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar Josué, marcando assim o fim de uma era de batalhas e de conquistas para a glória de Deus. Então, irmãos, aqui nós encerramos a nossa lição, não é? Eu espero que possamos ter contribuído de alguma forma para a edificação dos irmãos, não é? Louvamos a Deus pela vida, né, da direção da igreja que teve essa iniciativa de trazer essas lições bíblicas, não é? Já no próximo domingo, com a graça de Deus, já estaremos presencialmente com nossas lições transmitidas e ministradas no templo, com a graça de Deus, e assim nós agradecemos a Deus pela direção da igreja, pela oportunidade que deu a todos os professores, não é, de trazerem as suas colaborações e suas participações nessas videoaulas, e vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, sabendo que ainda temos muito chão pela frente, ainda temos desafios a enfrentarmos, não é? Que Deus possa abençoar ricamente, e a exemplo de Josué, possamos tomar o versículo inicial de Josué no capítulo 1, não é? O versículo 8, não é? Um versículo bastante conhecido, mas que serve para nossos dias, serve para os nossos momentos, porque a palavra de Deus, ela tem aplicação. A palavra de Deus, ela tem aplicação para nós, né? Temos a aplicação para pessoal e também para o povo de Deus. Então, a Bíblia diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, diz o Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, essa foi a promessa que Deus fez a Josué, e essa promessa ainda serve para nós. O Senhor é conosco por onde quer que andemos, desde que continuemos fiéis ao Senhor e cumprindo a sua vontade e seguindo os seus passos. Deus abençoe ricamente os amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.